Softwares.com. Bom, o nosso e-book ele ficou responsável por falar um pouco sobre o Kali Linux. A partir daí nomeamos o nosso livro digital como da história da computação ao sistema operacional Kali Linux, aonde vamos abordar o histórico da computação, a geração das suas características, tecnologia disponível marcantes em cada geração, o conceito de hardware e software, os componentes do computador, a classificação para cada software, o sistema operacional até o nosso sistema operacional escolhido, que no caso vai ser o capítulo 9, o Kali Linux. No nosso capítulo 1, ele fala um pouco sobre a história da computação. Dentre esses 5, 3 como ABAC, TA e OSS-NAPA, ele os antecessores realmente do computador, pois o computador em si ele serve para calcular. Ada Byron foi a primeira programadora da história da computação. E por fim também, no capítulo 1 sobre a história da computação, vem a arquitetura de von Neumann. Ela que possuía um sistema basicamente semelhante ao dos dias atuais. No nosso capítulo 2, que vem as gerações e suas características, ele fala um pouco sobre as características de cada geração dos computadores. Na primeira geração do computador, que é a primeira geração dos computadores, vieram o primeiro, que não foi o caso do NA, que ele é uma das tecnologias marcantes dessa época, também da segunda, que veio a substituição da válvula. O NA que ele possuía bastante válvula, e por isso era tão imenso, como dito lá no e-book. Assim, foi pensado um modo com que pudesse substituir e tornar-se menor. A partir daí nasceu o conceito de transistores, que eram muito menores. Assim veio os microchips, que eram bem menores ainda, com seus circuitos integrados e etc. Já na quarta geração apareceu as linguagens orientadas a objetos, o computador pessoal, que foi uma revolução naquela época. O sistema operacional também esteve presente. E por último, a arquitetura de 64 bits inteligência artificial, que é a nossa geração, que no caso é a quinta geração. Também tem a internet e etc. na nossa quinta geração. No nosso capítulo 3, ele fala sobre tecnologias marcantes em cada geração. A tecnologia marcante, como falou, foi o ENIAC, que ele era bastante imenso e foi uma revolução naquela época. Também teve os transistores, como eu falei no capítulo 2. Também teve nessa geração uma tecnologia marcante, foi a linguagem Assembly. Foi uma das primeiras linguagens que foi aprimorada, ou seja, saiu daquela linguagem de máquina, binária, etc. Também vamos para a terceira geração, que apareceu os circuitos integrados, como eu falei no capítulo 2 também, e IBM System 360, que era uma arquitetura da IBM, no qual os computadores basicamente eram privados e só podia ser trocado através de suas peças, etc. Também a quarta geração foi marcada por os computadores pessoais nessa época. Também os usuários padrões, os usuários leigos, os usuários que normal que tivessem algum dinheiro poderiam comprar um computador pessoal. E chega na última geração, que no caso é na quinta, que já vem a inteligência artificial, a internet. Sem dúvida foi a mais marcante na segunda geração. Com o capítulo 4 vai ficar para o meu colega Cláudio, que vai falar um pouco sobre os conceitos de hardware e software. Dando continuidade da história da computação e sistema operacional. Conceito de hardware e software. Hardware, a parte física do computador, como mouse, teclado. Software é a parte lógica do computador, como programas e aplicativos. Software aplicativo são programas para auxiliar nas tarefas realizadas do dia a dia, como Word e Excel. Software utilitário são programas na realização de tarefas adicionais oferecidas pelo sistema operacional, como por exemplo Google e Google Drive. Partes e componentes do computador e suas funções: monitor, gabinete, mouse, teclado. Definições das partes do computador: monitor, se visualiza arquivos; gabinete, onde se coloca os hardwares, como placa-mãe; teclado, se digita textos; mouse, seleciona arquivos; componentes e funções: placa-mãe, recebe os demais hardwares, como memória RAM, memória primária, disco rígido, a perda de armazenamento; memória cache, está dentro
microprocessador, slot onde se coloca o pente de memória RAM, microprocessador, cérebro do computador, barramentos são por onde trafega os dados. Capítulo 8. Sistemas operacionais. Um sistema operacional é considerado um conjunto de programas que transferem informações entre os softwares de um computador e seus equipamentos de hardware, servindo também como interface gráfica entre o computador e o usuário. O funcionamento de um computador com sistema operacional é muito mais rápido e simples de entender, pois em uma máquina com sistema operacional, as aplicações ficarão encarregadas de transferir as informações para o sistema operacional e ele será encarregado de executar todos os comandos necessários para que essas informações sejam enviadas para o hardware, retornando com as respostas para o usuário, o que não ocorre em uma máquina sem sistema operacional, pois as aplicações disponíveis nessa máquina precisará conter todos os dados necessários para que essas aplicações consigam se comunicar diretamente com os equipamentos de hardware, tornando o tempo de resposta de determinada ação muito mais lento. Temos vários sistemas operacionais disponíveis no mercado, porém os mais conhecidos delas são o Linux, o Windows e o Mac OS. Capítulo 9. Sistema operacional Kali Linux. O Kali Linux é uma distribuição Linux baseada no Debian e é considerado o sucessor do Backtrack Linux. Apesar de ser uma distribuição bastante conhecida na informática, para algumas pessoas pode se tornar um pouco complicado de conseguir utilizá-la, já que na maioria de suas aplicações é necessário a utilização de comandos para que eles funcionem perfeitamente, devido ao fato de algumas delas não possuírem um modo gráfico ou local para realizar cliques. Temos a interface gráfica do Kali Linux. Neste momento é possível visualizar a interface da tela de bloqueio do Kali Linux e em seguida podemos ver a interface da área de trabalho. Aqui temos um menu com algumas ferramentas para se trabalhar, como por exemplo o gerenciador de arquivos, onde você pode guardar suas fotos, vídeos, música, trabalhos, entre outros tipos de documentos. Também temos um pequeno menu de configurações, onde podemos ajustar volume, brilho de tela, ligar e desligar a máquina e realizar outras funções. E por fim, para finalizar essa demonstração do Kali Linux, temos o terminal de comandos, onde realizaremos todos os comandos necessários para rodar aplicações.